do Senhor, de oração, ok? Eu havia avisado no nosso grupo lá do WhatsApp que eu traria uma tarefa agora para as nossas crianças, tá bom? Então, se vocês viram lá a mensagem, com certeza devem estar aí com... Os pequeninos devem ter aí uma folha de papel em branco, lápis de cor, né, para pintar. Nós vamos hoje meditar em Marcos capítulo 8. E antes de fazer a leitura, eu vou dar aqui a tarefa para os pequeninos aqui, tá? Para o Azaf, para o André e para os filhos de vocês que estão aí também, tá bom? Muito bem. Nós vamos ler um texto das Escrituras. E uma parte do texto que nós vamos ler vai nos mostrar que Jesus tem um diálogo com os seus apóstolos, seus discípulos, dentro de um barco, tá bom? Então, prestem atenção, crianças, para vocês poderem pintar aí, fazer o desenho, tá? Como nós sempre fazemos nos domingos, tá? Vocês vão fazer, pintar, desenhar. Os que já são maiores aí, que sabem ler, escrever, vão escolher, né, um versículo aqui dessa passagem, com o auxílio dos pais de vocês, tá bom? E vão pintar, desenhar o versículo, etc. E depois mandem, tirem umas fotos e mandem para mim ou para o Moisés, tá bom? Para a gente ter no nosso acervo, que no próximo vídeo que nós formos gravar e transmitir, colocar no YouTube, nós vamos colocar essas imagens todas que vocês prepararam aí para serem apresentadas também, tá bom? Então ouçam com atenção, eu vou fazer um resumo do resumo aqui, usem bastante a imaginação, prestem bem atenção. Jesus está num barco com os seus discípulos, tá bom? Eles estão preocupados, os discípulos estão preocupados, porque eles não têm como se alimentar, só tem um pão. E Jesus, então, traz uma palavra de alerta para eles, que eles não deveriam, eles deveriam, na verdade, ter cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês pintem aí pra gente, tá bom? Jesus dentro de um barco no rio, né? No mar da Galileia, ali atravessando com seus discípulos, e os discípulos estão preocupados porque não tem o que comer, tem só um pãozinho ali e eles estão preocupados com isso. E Jesus então alerta que eles tenham cuidado, os discípulos devem ter cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, tá bom? É isso que eu quero que vocês pintem aí, usem a criatividade de vocês, e aí prestem atenção na mensagem que eu vou ministrar agora, que eu vou explicar o que significa isso, o que Jesus quis dizer com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, beleza? Mãos à obra, fiquem aí pertinho aí do computador, da televisão, de onde está sendo aí, né, projetada a imagem, está sendo transmitida aí para vocês, ouvindo a mensagem, desenhando, caprichando aí, depois mandem para mim, que eu quero ter um retorno aí desse trabalho artístico de vocês aí, tá bom? Então, beleza? O Azaf já está aqui com seu material também, deixa eu mostrar aqui, Azaf, ó. O Azaf já está aqui com o material dele, o lápis de cor. Daqui a pouco ele vai mostrar o resultado do trabalho dele, tá bom? E o André já está com tudo ali já, né? Ó, o André ele já se adiantou e fez aqui essa obra de arte aqui inacreditável, pessoal. Um espetáculo, né? Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos agora partir então para a ministração da palavra do Senhor. Esse momento, devocional, para a gente ouvir a palavra do Senhor. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, abram suas Bíblias, meus irmãos, a partir do versículo 10, tá bom? Marcos 8, a partir do versículo 10. Marcos 8, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que
pede a esta geração um sinal. Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. E agora eu vou ler, crianças, atenção, eu vou ler o texto, né, do desafio da pintura que eu passei para vocês, tá bom? Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Versículo 21. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda? Tá bom? Meus irmãos, esse é o texto da nossa mensagem de hoje, nossa devocional de hoje. O capítulo 8 e também o capítulo 9 de Marcos, que são capítulos muito, muito importantes no Evangelho de Marcos. Ei, filho, acho que você não vai poder ficar porque está tremendo aqui. Você vê quando você pinta, tá? Isso. O capítulo 8 é um capítulo muito importante na teologia do Evangelho de Marcos. A missão de Marcos é uma missão bem interessante. João Marcos tem a missão de mostrar aos gentios, porque a maioria dos leitores de Marcos eram gentios, né? Que aquele carpinteiro que andou por aquela região, de uma família humilde, que formou um grupo de seguidores, e depois estava arrastando ali uma multidão atrás dele com sinais, com milagres, certo? E chamando a atenção dos líderes políticos do tempo, dos líderes religiosos e até atraindo perseguição de todos eles, né? Ele, na verdade, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Marcos tem a missão de apresentar, então, o Senhor Jesus Cristo como o Senhor também dos gentios. E ele precisava entender que aquele que pregou a mensagem do reino de Deus, que foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia. É o Deus ressurreto, o Deus que se encarnou, que morreu pelo seu povo para redimir o seu povo dos pecados e ressuscitou o terceiro dia, né? E ele, então, é o Senhor da história, o Rei dos Reis, o Deus digno de ser adorado. E os gentios, então, precisavam também se render a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Marcos tem essa missão de apresentar essas boas novas. O primeiro versículo do Evangelho de Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. As boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Bem, vocês sabem, essa missão não é tão simples, porque Jesus vem dos judeus, né? Da linhagem de Davi. E na antiga aliança, os judeus receberam os profetas, os oráculos, foram nesse sentido muito privilegiados. Tinham a lei, os profetas, que anunciavam a vinda do Messias, e os gentios então não tinham todo esse conhecimento, a não ser aqueles gentios que eram tementes a Deus, piedosos, que tinham respeito e temor pela lei, pelo Senhor, né? Que se aproximavam da doutrina dos judeus, da religião dos judeus, etc. Mas a grande maioria dos gentios não tinham conhecimento disso. E Marcos precisa agora apresentar esse evangelho para os gentios. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha para o capítulo 8, você percebe o quanto esse capítulo é importante. Porque Jesus aqui, ele está agora
de maneira muito dedicada exatamente aos gentios. Vocês lembram de domingo passado que nós fizemos a exposição do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 8. Jesus faz a segunda multiplicação de pães e peixes. E aquela multidão que recebeu esse milagre da segunda multiplicação de pães e peixes era predominantemente gentílica. Não era pessoas dos judeus, mas gentios que estavam ali sendo alvos da compaixão de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. Estavam ali com ele 3 dias naquele deserto e muitos deles tinham vindo de longe, né? E aí Jesus então se enche de compaixão e cuida deles e alimenta aquelas pessoas de maneira que eles se ficam fartos de tanto comer, né? E os discípulos acabam ficando com o coração meio endurecido e chegam a perguntar para Jesus como é que... a pergunta no versículo 4 diz assim: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Né? Repercutindo uma pergunta que foi feita na Antiga Aliança, quando o povo de Deus estava saindo do Egito rumo à Terra Prometida. Uma das tribos ali disse: será que Deus pode fazer para nós um banquete aqui no deserto? Né? E Deus, o Senhor Jesus, que é o Deus encarnado, fez um banquete no deserto, preparou uma mesa no deserto para aquela multidão de gentios, né? E isso também tratou certamente o coração dos seus apóstolos, que na maioria deles eram judeus. Ou seja, Jesus se revela na segunda multiplicação de pães e peixes como o Senhor de judeus e gentios, como o Senhor das nações, como aquele que veio para salvar pecadores de todos os povos, porque todos carecem. Judeus carecem, gentios também carecem, e os gentios estão sendo enxertados na videira verdadeira, estão sendo chamados também pelo Evangelho da Graça, e o Senhor Jesus se apresenta nessa segunda multiplicação de pães e peixes como o rei também dos gentios. Isso é maravilhoso. Agora, quando vocês olham o capítulo 8, vocês vão perceber que há uma intensificação na questão da perseguição que Jesus sofre pelos fariseus, pelos líderes religiosos da sua época, né? E aí encontramos esse texto que nós lemos aí a partir do versículo 10, né? Chegando no versículo 11, em que saem alguns fariseus. Vejam: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pediram um sinal do céu. Esse texto ele é bem interessante porque esses fariseus eles estão bastante chateados com Jesus. Eles, se vocês olharem no capítulo 7, no primeiro versículo do capítulo 7, diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Né? Então eles viajaram naquela época mais de 100 quilômetros para ir até Jesus, para confrontar Jesus. E quando eles chegaram lá onde Jesus estava, eles então se escandalizaram porque os discípulos de Jesus, alguns dos discípulos de Jesus, não estavam obedecendo os rituais da tradição humana, a lavagem para se purificar antes de comer os alimentos. E eles abordam Jesus tentando condenar Jesus por causa disso. E a resposta de Jesus não é nada amigável. Jesus olha para aqueles líderes religiosos e diz assim: vocês são hipócritas, vocês rejeitam a lei de Deus para abraçar a palavra dos homens, a tradição dos homens, a tradição dos anciãos. E Jesus condena aquela hipocrisia, inclusive citando profetas, dizendo que eles adoravam a Deus em vão, porque eles desprezavam a palavra de Deus para abraçar a tradição dos homens, a tradição dos anciãos. Né? E aí esses fariseus retornam aqui no capítulo 8 e com certeza irados com Jesus. Tanto é que, uma curiosidade, essa palavrinha que vocês encontram no versículo 11, que diz assim: saindo os fariseus, no texto original, no grego, ela era uma palavrinha que era usada para as fileiras militares. Né?
a fileira militar, quando os soldados marchavam para uma batalha. Então, o Marcos quer nos mostrar, quer nos trazer essa ideia de que há eles estão marchando contra Jesus, armados, com interesses de ódio, com corações movidos por ódio, né? Com interesse de prejudicar o Senhor Jesus Cristo, de acusá-lo de hipocrisia, etc, etc. Então, outra palavrinha interessante aqui é a palavra discutir, né? Diz assim, puseram-se a discutir com ele. A palavra discutir não é uma palavra aqui no texto original que é usada para dialogar, para abordar algum assunto tentando aprender, tentando crescer, uma discussão saudável. Não. A palavra que Marcos usa aqui, ela se refere a uma discussão hostil, um tipo de discussão que é inútil, que é desqualificada, que é motivada mesmo por ódio, por inveja. Então, eles saem, né, numa marcha como se fosse uma marcha militar para confrontar Jesus. E eles abordam Jesus com hostilidade, com maldade, com os seus corações cheios de ódio, cheios de inveja, né? E ciúme, inclusive, porque Jesus estava reunindo multidões por onde passava, operando milagres, pregando a mensagem do reino de Deus. E agora, no capítulo 8, ele está inclusive entre os gentios, e isso com certeza fez com que os fariseus o odiassem muito mais ainda, né? Então, o texto é bem interessante. Jesus então enfrenta forte oposição dos fariseus. E diz o texto que eles pediram, tentando, né, pediram-lhe um sinal do céu. Então, vejam só, essa expressão, essa ideia de sinal do céu nos leva muito ao Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, né, o povo de Deus viu com a liderança de Moisés o maná descendo do céu. O povo de Deus estava acostumado na Antiga Aliança a manifestações celestiais, coisas que Deus fazia e mandava do céu mesmo, como o profeta Elias, por exemplo, como Josué, Moisés. Então, ou seja, o que eles estão fazendo aqui é de maneira sutil, disfarçada, dizendo que Jesus era um impostor. Ele não tinha como fazer nada, nenhum sinal do céu para comprovar que ele de fato era um verdadeiro profeta vindo da parte de Deus. É isso que eles estão dizendo. Mas, meus irmãos, nós estamos fazendo a exposição de Marcos e vocês já viram a quantidade de milagres, de sinais que Jesus está operando, as multiplicações de pães e peixes. Ele ressuscitou uma menina, ele curou uma mulher com hemorragia, ele curou um surdo e gago, ele expulsava demônios com a sua palavra poderosa. Milagres, milagres, pessoas enfermas que eram trazidas até ele e eram curadas. Aquele possesso Gerazeno, né, um homem que ninguém conseguia conter ele ali naquela região, que depois esse homem que foi libertado por Jesus se tornou missionário na Decápolis, que era uma região gentílica, né? Então, tantos sinais, tantos milagres, meus irmãos, não era falta de sinal, não era falta de milagre. Acontece, meus irmãos, aprendam uma coisa, esse texto está nos ensinando uma coisa, que algumas pessoas não há sinais suficientes, porque para elas não querem enxergar. Além de não poderem, não é, por estarem mortas espiritualmente, e o discernimento de fato é espiritual, elas não querem, elas são responsáveis pela própria cegueira delas, né? Então, é um ceticismo agudo, né? Um ceticismo disfarçado aqui. Olha, mostra, apresenta para nós aqui sinais dos céus para que nós possamos reconhecer que tu és um profeta e tal, etc. Jesus podia fazer o que fizesse ali, eles continuariam odiando o Senhor Jesus, meus irmãos. Isso é bem interessante. E outra coisa, a fé verdadeira, e a gente precisa aprender isso aqui porque é muito sério. A fé verdadeira, ela não exige prova. Ela não exige prova. A fé verdadeira, ela simplesmente descansa nas promessas de Deus. Ela descansa nas promessas de Deus. Ela descansa na palavra de Deus. Então, Jesus não perde tempo com eles. E Jesus com isso nos ensina que nós também não devemos perder tempo
com as pessoas que vêm até nós, querendo confrontar a nossa fé, mas a motivação delas não é estar em busca da verdade, aprender, tentar confrontar o seu próprio ateísmo, ceticismo, agnosticismo, coisa parecida, ou a sua religião que não tem nada a ver com o cristianismo. Olha, eu quero aprender, me ensina, me diz, olha, eu tenho dúvidas com relação a isso, a esses aspectos da doutrina cristã, da cosmovisão cristã. Por que vocês dizem que Jesus é isso? Por que vocês dizem que ele fez? Não, não há pessoas que procuram a gente, mas a motivação delas não é que estão em busca de verdades espirituais. Na verdade, pessoas que procuram debater com a gente motivadas pelo ódio. E para elas, meus irmãos, infelizmente, não haverá sinais suficientes. Não haverá sinais suficientes. Aliás, é muito curioso isso. Um coração crente, até as coisas ordinárias da vida, já fazem o crente glorificar a Deus. A flor, o sorriso de uma criança, né? Não, o coração crente não precisa nem das coisas extraordinárias. Na verdade, ele não exige nada extraordinário, né? Para crer. Ele simplesmente descansa em Deus, ele confia em Deus e se entrega totalmente ao Senhor. Então, aprendamos isso. Aprendamos que o Senhor Jesus não perdeu tempo com eles, e nós também não devemos perder tempo com aquelas pessoas que, infelizmente, não estão em busca da verdade, estão com os corações cheios de ódio, vêm até nós numa fileira militar, né, com hostilidade, tentando nos confrontar, tentando nos envolver em debates inúteis. Sabe? Olha, uma coisa que a gente vê muito na internet, por exemplo, é uma chuva de debates inúteis, né? E os crentes lá se metendo em confusão e discutindo. Ai, meu Deus do céu. Então, pessoal, vamos aprender essa lição aí com o Senhor Jesus Cristo. Agora, uma reflexão muito séria. Vejam, o versículo 12 diz que Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. Então, o ceticismo, né? a soberba do coração, a arrogância das pessoas, a incredulidade, ela traz sofrimento ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, gravem isso, porque isso vai, daqui a pouco, nós vamos fazer algumas aplicações para nós, para a igreja, para cada um de nós, né, a respeito disso. Guarde isso no seu coração. Veja, o texto é muito profundo. Ele diz assim que Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido quando ele olhou, quando ele se deparou com aquelas pessoas tomadas de ódio, de incredulidade, de maldade. Isso trouxe sofrimento ao coração do nosso Salvador. Trouxe dor ao coração do nosso amado Salvador. É como o salmista, no Salmo 119, no versículo 158, diz assim: vi os infiéis e senti desgosto porque não guardam a tua palavra. Então, o salmista Davi, tinha essa experiência na sua caminhada de sentir profunda dor e desgosto quando olhava e via que até mesmo dentre o seu povo, o povo da aliança, que se dizia amar, temer a Deus, havia pessoas com o coração cheio de incredulidade que não guardavam a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos avançar um pouquinho mais e vamos agora ver que o Senhor Jesus abandona os fariseus e avança. Versículo 13 diz: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Não realizou sinal nenhum para eles. Tá? E aí pegou os seus discípulos e embarcou com eles para o outro lado. E o versículo 14 diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Então eles não tinham pães no barco. Tudo bem? Não havia pão nenhum ali no barco. E isso vai trazer um pouquinho de inquietação para os discípulos, né? E o versículo 15 diz assim: preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si:
é que não temos pão. Então não havia pão no barco e os discípulos ficaram inquietos com aquilo. E Jesus faz um alerta e diz assim, olha, cuidado, vede, se guardem do fermento dos fariseus e também do fermento de Herodes. Né? Então, os fariseus ficaram na praia. Jesus, com seus discípulos, entraram no barco. Mas esse texto está dizendo que os fariseus realmente ficaram lá na praia, mas o ensinamento deles entrou no barco também, juntamente com Jesus e seus discípulos. A doutrina dos fariseus entrou no barco porque ela já estava no coração dos discípulos. Veja como é muito perigoso isso, né? Como as más conversações corrompem os bons costumes, né? Como disse o apóstolo Paulo, a doutrina dos fariseus já estava dentro do coração dos discípulos. E eles já estavam ali depois de tantos outros sinais, mas 2 sinais, milagres impressionantes, né? Onde Jesus multiplica pães e peixes e alimenta multidões. A primeira multidão, 5.000 homens. E ali, provavelmente, pelo termo original, não estava contabilizando mulheres e crianças. E a segunda multiplicação, 4.000 homens. Então, mais de 10.000 pessoas alimentadas milagrosamente pelo Senhor Jesus Cristo. E os discípulos estão com Jesus no barco e estão preocupados porque não tem pão para comer. Interessante isso, né? E Jesus então alerta, olha, vocês estão correndo um perigo muito grande. O coração de vocês está sendo tentado aí, né? Pela doutrina dos fariseus e pela doutrina dos Herodes. Esse alerta solene que Jesus faz aos seus discípulos era muito interessante. Usa essa metáfora, né? Agora é o seguinte, aí a gente vai avançar aqui já, vamos analisar o que significa isso. O que Jesus quis dizer com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes? Qual o ensinamento disso? O que significa isso, né? Vamos analisar aqui, em primeiro lugar, o contexto maior. Rapidamente, alguma coisa com relação ao contexto maior. E depois, ou melhor, perdão, vamos olhar no próprio Evangelho de Marcos, porque ele cita os fariseus e cita Herodes, né? E depois nós vamos para o contexto maior. Aí sim, nós vamos olhar outros textos das Escrituras para tentar entender, então, o que significa esse negócio aqui que Jesus se refere, que fermento é esse que os discípulos precisam ter muito cuidado. Vamos lembrar de Herodes. Herodes, os irmãos devem lembrar, nós fizemos uma exposição no capítulo 6 e Herodes é citado, né, num contexto onde o evangelista Marcos nos mostra o que aconteceu com João Batista. Falando da morte de João Batista, nos apresenta então como foi que isso aconteceu. A fama de Jesus estava crescendo, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 14, e chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, certo? E ele então ficou muito confuso, porque ele achava que se tornava de João Batista ressuscitado, e ficou muito perturbado com isso. E aí o evangelista João Marcos nos faz ir ao palácio de Herodes, lá no passado, no episódio do aniversário de Herodes, onde ali foi autorizada a morte, a decapitação do último profeta da antiga aliança, chamado João Batista. E que contexto foi aquele? Nós analisamos, inclusive essa mensagem está na nossa página do YouTube também, para quem quiser assistir também, né? Analisamos, e o que nós vimos ali? Nós vimos um contexto de paganismo, de mundanismo, né? Um contexto absurdo, onde aquele homem, Herodes, um cara louco, perverso, pervertido, ele está com Herodias, que era a cunhada dele, e ele tomou ela do marido e estava ali sentindo desejos pela sua sobrinha, que era filha de Herodias. Confusão para tudo que é lado. E um monte de puxa-saco de gente poderosa e etc. E o texto nos mostra que
João Batista tinha até certo apreço por João Batista e gostava de ouvir o que João Batista falava. Então Herodes gostava de ouvir a palavra de Deus pela boca do profeta, mas ao mesmo tempo não era um coração endurecido, cético, ele não se posicionava pela verdade, ele preferia o quê? O poder, o mundanismo, a loucura do seu coração, de tal maneira que ele autoriza então a morte de João Batista naquele famigerado banquete lá de aniversário de Herodes. Irmãos, Jesus está dizendo que os discípulos precisavam ter cuidado com o fermento de Herodes também. Então isso é muito interessante isso aqui, né? O fermento de Herodes pode ser ele é um grande perigo para a igreja, para os discípulos de Jesus Cristo. Por isso que Jesus está alertando a respeito disso. Então nós encontramos lá na vida de Herodes paganismo, idolatria, mundanismo, promiscuidade, enfim, soberba, arrogância e, acima de tudo, um coração incrédulo, né? Um coração cheio de ódio, um coração cheio de ciúme também a Jesus Cristo, que estava sendo seguido por milhares de pessoas. Então, precisamos olhar dessa maneira. Eu acredito, então, que Jesus está se referindo ao mundanismo quando fala do fermento de Herodes. Cuidado com o mundanismo, cuidado com o secularismo, cuidado, né? E tudo que acompanha o mundanismo e secularismo, que traz tantas ameaças, tantos problemas para a igreja, inclusive no nosso tempo, um dos maiores problemas da igreja hoje é a questão do mundanismo, do secularismo, né? É a questão, eles estavam ali diante de Jesus Cristo, não tinham pão e estavam preocupados com isso. Eles esqueceram que o Filho de Deus estava ali com eles, todo-poderoso, o Verbo encarnado, né? O Deus Criador dos céus e da terra encarnado diante deles, e eles estavam ali preocupados, ansiosos, aflitos, né? Eles estavam, numa certa perspectiva, agindo de maneira mundana, secularista, não crendo no poder, não crendo no extraordinário. Isso é muito perigoso, ok? E a questão dos fariseus é muito interessante porque Mateus, quando nos escreve esse mesmo episódio, essa conversa que Jesus teve com os discípulos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 12, Mateus explica o seguinte, ouçam com atenção. Então entenderam que não lhe dissera e que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que Mateus lança a luz para a gente aqui? Que os fariseus, né, quando eles estavam, ou melhor, os discípulos, quando estavam discutindo a respeito dos pães, e Jesus fala, cuidado com o fermento, eles ficaram confusos e achavam que Jesus estava se referindo aos fermentos dos pães. Mas, na verdade, Jesus estava falando do quê? De acordo com Mateus, da doutrina dos fariseus. E a doutrina dos fariseus era uma doutrina de legalismo. Eram altamente legalistas, né? Eles deturparam a verdadeira religião. Eram especialistas da lei, é verdade. Mas eles encheram a religião do Senhor, transformaram a religião da antiga aliança, né, numa religião de obras, legalista. Abandonaram a lei de Deus e encheram a religião de leis humanas, da doutrina dos anciãos, certo? E o Senhor Jesus os acusa de hipocrisia, de se juntar para adorar a Deus em vão. E eles sobrecarregavam o povo com aquele montaréu de leis absurdas, se afastando das Escrituras e afastando o povo da palavra de Deus também. Então, eles eram um grande problema para o povo de Deus com essa deturpação da verdadeira religião. Então, o fermento dos fariseus era esse legalismo. O fermento dos fariseus, a doutrina dos fariseus, era essa religião de obras. Era, inclusive, quando falavam com Jesus Cristo, falavam cheio de incredulidade. Eles eram incrédulos, arrogantes, soberbos com relação ao Filho de Deus. Rejeitavam o Filho de Deus como Jesus Cristo como Messias prometido de Deus, né? Então,
a incredulidade, o legalismo, a falsa religião, né, que a falsa religião também é uma forma de idolatria. Tudo isso também está, meus irmãos, incluído aí na questão do fermento dos fariseus. Então, o fermento é isso. E nas Escrituras, e aqui eu já estou avançando já para o final da mensagem, nas Escrituras, quando nós analisamos o contexto mais amplo, né, nós percebemos que fermento simboliza, na maioria das vezes, algo que é mal, algo que traz corrupção, algo que traz poluição. Por exemplo, na Páscoa, quando os judeus iam comemorar a Páscoa, eles tinham que remover da casa deles o fermento que tinha dentro das casas. Eles tinham que tirar todo o fermento de dentro da casa para poder comemorar a Páscoa, por causa dessa simbologia do fermento como algo ruim, algo que trazia poluição. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 5, ele alerta com relação a um fermento que estava perturbando ali a igreja. E que fermento era aquele? Eles estavam abrigando imoralidade. Havia imoralidade dentro da igreja e eles estavam abrigando, acolhendo. E o apóstolo Paulo chama isso de fermento, que está trazendo corrupção para a igreja. Paulo também, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, ele fala lá do legalismo. Os cristãos da Galácia estavam indo bem. Aí, de repente, estavam abandonando a salvação pela graça, mediante a fé, para abraçar uma salvação por obras da lei. Então, eles estavam invalidando a cruz. Eles estavam anulando o escândalo da cruz. Eles estavam anulando a religião do Espírito de Deus e abraçando a religião da carne humana, né? E estavam querendo circuncidar as pessoas e exigindo a circuncisão dos novos convertidos para garantir assim a salvação deles. Então era as cerimônias da antiga aliança mais Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala que isso era um outro evangelho pervertido, que não era o evangelho de verdade, mas uma perversão, né? Uma falsa doutrina, um erro, uma heresia. E ali o apóstolo Paulo chama de fermento também, dizendo, olha, cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a simbologia de fermento nas Escrituras é majoritariamente algo ruim, algo mal, algo que traz corrupção, né? E nos vários contextos, pecado, imoralidade, falsas doutrinas, mundanismo em Herodes, secularismo em Herodes, e no contexto dos fariseus aqui, o legalismo, a soberba, a arrogância, a incredulidade deles diante do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com o fermento, meus irmãos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Os discípulos entenderam, então, como nos ensinou Mateus, que Jesus estava falando do fermento, não dos pães, mas do fermento dos fariseus. Porque Jesus traz pão para nós. Os fariseus trazem fermento. É isso que Jesus está ensinando. Jesus nos alimenta. Jesus mata a nossa fome, fome espiritual, nos sacia o coração. E os fariseus e Herodes, o que eles trazem? Eles trazem morte, eles trazem poluição. A doutrina farisaica traz ruína espiritual, traz morte, incredulidade, soberba, legalismo, heresia, falsa doutrina, maldade, rejeição de Cristo. Ela apodrece o coração, ela rouba a fé. E isso é muito importante que nós precisamos aqui observar com muito amor esse alerta da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Vejam, o versículo 17 do capítulo 8 tem uma palavrinha muito interessante, eu queria enfatizar aqui. Diz assim, Jesus percebendo lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? E essa palavra aqui, discorrer, no texto original, se refere a uma tentativa, aos nossos discursos
que a gente se baseia somente na nossa intelectualidade, na nossa lógica, e a gente não submete tudo isso à palavra de Deus. Tá? Então, a gente fica tentando resolver tudo por nós mesmos, né? Achando que a nossa inteligência, a nossa razão, ela é suficiente para resolver tudo que nós precisamos está aqui, na nossa razão, no nosso intelecto, nas nossas capacidades. Né? Então, e Jesus está exatamente confrontando eles nesse sentido. Vocês não são suficientes em vocês mesmos para resolver isso. Vocês precisam submeter a realidade, né, a minha palavra, interpretar a realidade a partir da minha palavra. Se vocês fizerem isso, o fato de não ter pão vai ser encarado de maneira diferente, porque Jesus está no barco. Exatamente porque Jesus está no barco, nós vamos encarar o desafio de não ter pão de maneira diferente. Nós não vamos nos entregar à incredulidade. O fermento dos fariseus não vai tomar conta do nosso coração. Nós vamos então descansar no Messias, no Salvador, no Senhor, que está conosco. Ele está presente. Se não tem pão, há um propósito para isso. Vamos confiar, vamos descansar, vamos esperar o comando dele, a mão dele poderosa agir. Né? Então, Jesus é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque ele não quer que os discípulos apenas estejam pertinho dele. Ele quer que a doutrina dele esteja no coração dos discípulos. Porque tem muito discípulo que está perto de Jesus, mas está cheio da doutrina dos fariseus, do fermento dos fariseus. E Jesus é maravilhoso porque ele quer cuidar dos seus discípulos, ele quer jogar o fermento para longe. E sabe por que eu digo isso? Vejam quantas perguntas Jesus faz aos discípulos. 8, né? Ele faz ele dispara um monte de perguntas para tentar acordar aqueles homens, para tentar levá-los ao discernimento. Eu comparo essas perguntas a um pai que pega a criança pelas mãos e leva, né, para mostrar, para ensinar. Né? E então Jesus faz um monte de perguntas aqui no texto para com isso trazer os discípulos que ele ama tanto, né, para o discernimento, para a compreensão espiritual da realidade e lançando assim para longe a doutrina demoníaca dos fariseus e o fermento demoníaco de Herodes que estava tomando conta do coração deles. Vou ler rapidinho, já estamos concluindo a mensagem. Diz assim: por que discorreis sobre o não teres pão? Primeira pergunta. Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Jesus confronta, pergunta, indaga, questiona. Lembra que lá com os fariseus, né, ele se aborreceu, ele se entristeceu, ele agonizou e foi embora. Mas com os discípulos dele, ele pergunta, ele sonda, ele traz profunda reflexão, ele faz seus discípulos olharem, inclusive, para o passado, para que eles possam lembrar dos milagres que ele fez, dos sinais que já foram feitos, e possam compreender que aquela multidão de gente, né, foram todas ali, todas aquelas pessoas foram alimentadas e se fartaram, de tal maneira que ainda sobraram cestos cheios de pães. Então Jesus orienta a nossa visão. Jesus orienta a nossa visão. Jesus faz com que nós abandonemos o fermento dos fariseus e do de Herodes, e nós nos voltemos para ele e para quem ele é e para o que ele faz. É assim que Jesus cuida da gente. Ele orienta a nossa visão nas lutas da vida, na escassez, nos desafios que nós passamos. Jesus
orienta a nossa visão, para que nós possamos tirar nossos olhos da falta de pão e possamos olhar para Ele. E possamos lembrar dos cestos cheios, das multidões que foram alimentadas, né? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é cuidado, isso é compaixão. Isso é amor. Isso é o amor do Salvador por nós. Ele nos confronta, ele nos questiona, ele nos faz acordar do nosso sono espiritual. Ele nos traz ele traz à nossa memória o que pode nos dar esperança. E ele então reorienta a nossa visão para que nós possamos focar nele, no poder dele, na grandeza dele, e possamos olhar para os feitos dele na história da redenção. E ele ainda diz assim, deu para compreender agora? Versículo 21, ao que lhes perguntou, não compreendeis ainda? Bem, esse texto, ele vai, o momento áureo, né, dessa pergunta, né, a resposta a essa pergunta vai ser respondida lá embaixo. É o próximo sermão, mas eu vou fazer vou adiantar um pouquinho aqui. A partir do versículo 27 diz assim, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Por isso que o capítulo 8 é tão importante, né? Ele é o Messias. Ele é o nosso Salvador. E Ele cuida do nosso coração, porque se o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes entrar, tomar conta, nós não vamos ter essa confissão. Nós não vamos vê-lo como Ele é, o nosso Salvador, o Messias, o Rei dos Reis, que veio para inaugurar o reino de Deus e para trazer salvação ao povo dele. E agora, para a nossa reflexão final, meus irmãos, vamos pensar como anda a sua vida, por favor. Deixe que Jesus agora pergunte ao seu coração, você está compreendendo quem Ele é? Você está discernindo? Você está entendendo quem Ele é? Ou será que o fermento maldito dos fariseus, o fermento de Herodes, a doutrina deles, diabólica, mundana, já tomou conta do seu coração? Medite nisso. Por favor, lute com isso. Medite realmente nessa questão. Será que Jesus é suficiente para você? Ele é o seu Salvador, Ele é o único e suficiente Salvador, Ele é seu Senhor? Ou será que é Ele e mais a circuncisão, ou mais alguma outra coisa que você confia e lança a sua esperança para a sua salvação? O seu dinheiro, a sua família, a sua saúde, os seus dons e talentos, as suas capacidades intelectuais, a ciência, seja lá o que for. Jesus e mais alguma coisa. Esse é o grande problema do legalismo, é Jesus e mais alguma coisa. Jesus não é suficiente. Isso é doutrina, isso é fermento dos fariseus. Será que esse fermento está no seu coração? Ou você realmente tem Ele como seu Salvador? Quem é Jesus para você? Ele é o seu Cristo, o Messias, o seu Deus. Por favor, pense sobre isso com amor. Vejam, a questão de 1 Coríntios capítulo 5, a igreja abrigando imoralidade, corrupção. Esse é o fermento que atrapalha a nossa caminhada. Você está abrigando imoralidade no seu coração, na sua vida?
Medite nisso, por favor. Cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento da imoralidade, da incredulidade. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o mundanismo, cuidado com o secularismo, cuidado com a escravidão de viver para agradar os outros. Herodes não quis voltar atrás na palavra dele e assinou embaixo o pedido de Herodias e matou. Ele sabia que ele estava errado. E ele mandou matar João Batista. A terrível escravidão de agradar as pessoas, de sede de poder, de dar as costas para Deus para estar bem com as pessoas, com os poderosos deste mundo, né? A avareza. Cuidado com o fermento de Herodes, os banquetes, as orgias, a imundícia deste mundo. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com a doutrina dos fariseus, cuidado com tudo isso. Cuidado, meus irmãos. Isso tudo atrapalha a gente de compreender quem é Jesus, de descansar nele, de nós nos maravilharmos com a obra dele, imensa, perfeita. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Tire os seus olhos da falta de pão ou dos poucos pães que existem. Confie nele, descanse nele. Nesses dias de tão grandes desafios para nós, vamos descansar em Cristo. Vamos confiar nele. Ele está cuidando de nós. Não serão dias fáceis. Ele está no barco com a gente. Vamos confiar nele. Não vamos agir com incredulidade. Incredulidade maltrata o coração dele. Incredulidade faz ele gemer de dor, de angústia. Não sejamos nós o motivo de tristeza para o nosso Salvador. Vamos confiar nele. Vamos descansar nele. Entregue o seu coração para Jesus se você ainda não fez isso. Entregue o seu coração para Cristo como seu único e suficiente Salvador. As coisas do mundo não podem alimentar a sua alma. Não podem matar a sua fome, a sua sede. Somente Jesus Cristo. Reconheça que você é um pecador, que precisa dele. Entregue o seu coração para Cristo. Encontre nele paz, encontre nele a vida eterna, perdão, justificação, identidade, destino verdadeiro, bem-aventurança. Ele é maravilhoso. Glórias a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.